como a gente já vem discutindo, né, a gente tratou, ou está tratando, melhor dizendo, da perspectiva do consumo e a educação ambiental. E aí eu propus aqui uma discussão hoje que envolve justamente o consumo, educação ambiental e uma perspectiva crítica do hábito. Antes da gente iniciar propriamente dito, só fazendo uma lembrança do que já foi discutido aqui conosco, a gente começou a falar da questão do consumo em uma perspectiva antropológica, né? Uma perspectiva cultural, aonde esse consumo para muitas comunidades, sobretudo as comunidades originárias que vivem da terra, com ênfase nos isolados, né, as comunidades indígenas mais isoladas, elas sim têm uma relação de consumo e meio ambiente de maneira simbiótica, né, para usar um termo aqui da biologia, ou seja, de uma maneira que não seja predatória, que não seja extrativista. Quando eu falo de predatório e de extrativista, eu estou usando um conceito do professor Roldão, que tem pesquisas na educação ambiental e no consumo, aonde mostra que o extrativismo, o predatismo, é aquela retirada, aquele consumo, para além da perspectiva da necessidade, ou seja, para além da perspectiva da sobrevivência, da subsistência. E aí nós teríamos como contraponto a esse consumo racional, sustentável, simbiótico, para usar um termo biológico, como eu falei anteriormente, o contrário. E aí esse contrário é justamente o que eu trago enquanto uma alegoria do Zé Cabaleiro, que tem uma música onde tem uma passagem que eu acho muito interessante, que é esta: tristeza não é pecado, lugar de ser feliz não é supermercado. Ora, em torno dessa parte dessa poesia, tem uma série de conceitos embutidos, desde o adoecimento social, que ele traveste aqui através da palavra tristeza, mas que a gente pode ter como sinônimo ansiedade, depressão, a ponto de se levar a uma pseudo-felicidade através do consumo, não necessariamente no supermercado, para subsistência e sobrevivência, mas de uma forma geral, quando se fala de aparelhos produtores de mercadorias, shopping centers, lojas, boutiques, vitrine. Então, quando o Zé Cabaleiro, muito felizmente, faz esse contraponto da tristeza e da felicidade e expõe que o lugar da felicidade não está por trás do consumo, ele joga na nossa cara alguns conceitos muito interessantes que eu vou tratar a partir desse slide, dessa lâmina, sobre o prisma dos conceitos do Zygmunt Bauman. Bauman, que traz na sua obra da modernidade líquida, das relações líquidas, do amor líquido, para além da liquefação dessas relações, ele põe um conceito importante que é de consumo como estratégia de apropriação da cultura e de consumo como estratégia de valorização social. E aí eu trago aqui, para esse início de conversa, justamente essa discussão. O consumo, em face do seu consumismo, é uma dinâmica social do adoecimento. Adoecimento este que acarreta no endividamento, muitas vezes das pessoas e das famílias, e na cultura do excedente, ou seja, na cultura da sobra. E nós falamos isso no encontro passado para diferenciar o que é consumo enquanto uma necessidade básica, uma vez que faz parte do modelo social, sobretudo de subsistência, consumirmos, porque temos que extrair matéria-prima, por exemplo, para a alimentação, para o vestuário, etc. Entretanto, dentro dessa lógica racional, deveríamos ter como mote
que eu não preciso consumir para exceder as minhas necessidades. E não significa um contrato, vamos assim dizer, do pobre, do paupérrimo, não do pobre enquanto classe social, mas do pobre enquanto a necessidade, então eu vou ter uma blusa porque ela satisfaz as minhas condições necessárias. Não é essa cultura do mínimo pelo mínimo, como o próprio nome sugere, de sustentabilidade e subsistência. Mas é uma cultura do mínimo que está exposta no documentário do minimalismo, a ponto da gente compreender que não é pelo fato de ter demais ou ter em excesso que eu estarei automaticamente ou necessariamente satisfeito. Ora, feita esta ponderação da satisfação, é importante nós termos em mente algumas referências que eu trouxe aqui como sociais, culturais e de saúde pública. Porque quando a gente fala em consumo e doença mental, ou consumo e saúde mental, nós temos que ter em mente que o hiperconsumo ou o consumismo, ele pode levar a distúrbios de comportamento que se revelam através dos excessos. E aí eu trago aqui, por exemplo, neste dado, hoje, a Organização Mundial da Saúde estima que entre 6 a 8% da população mundial, estamos falando de 6 a 8% de 7 bilhões de pessoas, apresenta, de alguma maneira, uma compulsão em relação ao consumo. E aí, quando a gente observa isso, em termos de comportamento, nós temos o consumo exacerbado de bens de produção, né? Roupas, calçados, carros, meios de transporte de uma forma geral, o supérfluo e outras que estão relacionadas ao consumo exagerado de alimentos, de alimentos industrializados, de embutidos, de conservantes, que levam automaticamente a um prejuízo da saúde física, aumento do peso corporal, acarretando hoje, por exemplo, nas crianças, que são seus alunos, por exemplo, na escola do ensino fundamental. 1 a cada 3 já estão acima do peso, ou com sobrepeso, ou com obesidade. E aí levando a um número hoje exacerbado e alarmante de 124 milhões de crianças doentes. E aí quando a gente Alessandro, fala... Pois não? não, só para trazer mais os dados para a vista, é 6%. Se for pegar 6% da população mundial, dá 420 milhões de pessoas. Perfeitamente. 420 milhões de pessoas no planeta, no globo terrestre. E aí, João, levando isso em consideração, que traz um aspecto doentio, como eu vinha falando, essa doença ela não é uma doença estética meramente falando. Não é, quando a gente fala na obesidade, não estamos falando aqui da estética do corpo ou da própria padronização do corpo. Mas levando em consideração que essas 124 milhões de crianças poderão ser futuros adultos diabéticos, futuros adultos cardiopatas, e que, além de acarretar prejuízos para a saúde individual, acarreta prejuízos para a saúde coletiva, no que diz respeito aos sistemas de saúde mundo afora. Quando a gente pega um dado do Brasil, que é muito preocupante, essa pesquisa da OMS ela foi feita entre 2015 e 2016, ou seja, já está, inclusive, com data de validade discutível, mas se observou neste período um incremento do uso dos medicamentos tarja preta, que são, óbvio, desde que indicados para doenças específicas, medicamentos para tratar. Agora, o próprio abuso desses medicamentos, que muitas vezes geram a dependência, pode ser percebido como um excesso compulsivo do consumo e da busca de uma alteração do humor que as condições do próprio consumismo não estão conseguindo suprir. E aí a gente pega também dados importantes sobre o uso excessivo de álcool e de drogas
relacionados também a essa correlação entre tristeza, depressão, ansiedade e consumo. Então, nós temos aqui um problema de saúde pública e que está dentro do contexto da educação ambiental, por mais que para alguns pareça destoante. Mas quando a gente fala de consumo e meio ambiente, não basta nós nos preocuparmos com a quantidade de plástico gerada, com a quantidade de água desperdiçada, que nós, inclusive, já vimos conversando com vocês em outros momentos. A gente precisa se preocupar no consumo na sua máxima acepção. É consumo dos recursos naturais, mas o consumo também das pessoas. E aí, trazendo novamente para a atmosfera dos estudos do Bauman e do Jean Baudrillard, filósofo francês, a partir da sua ótica da sociedade do consumo, nós temos agora sim, como consequência disso, o que eu estou chamando aqui de superdimensionamento dos rótulos sociais. Ou seja, o indivíduo passa a ser o próprio produto. O indivíduo passa a ser o produtor e o consumo do sistema. E aí tem até um documentário agora muito interessante, que é sobre as redes sociais, né? Sobre essa produção de informação enquanto isca para atrair consumidores numa atmosfera do gratuito, né? A partir das redes sociais que em tese não te cobram, mas que estão ali te monitorando teus dados, teu comportamento e, obviamente, influenciando as decisões, as tomadas de ações e a sua condição enquanto sujeito. Nessa perspectiva, trazendo novamente o Bauman, ele estabelece, dentro da sua obra Vidas para Consumo, o que ele caracteriza como o mal-estar da civilização moderna, né? O mal-estar da civilização contemporânea, para ser mais preciso, onde nós temos aqui as pessoas refém dos meios de informação, que deveriam ser meios de comunicação, mas se transformam em meios de propaganda, marketing, publicidade e controle social. A cultura do like, travestida de uma certa aceitação, mas que no fundo traz uma linguagem do mercantilismo, da compra da moeda, do negócio, inclusive impulsionando influencers digitais, youtubers e etc., a promoverem a sua vida capitalista a partir do que ele aufere de lucro daquilo que ele posta e que muitas vezes está muito distante do que é uma informação de interesse coletivo e, ao contrário, é apenas a banalização do supérfluo, a banalização do fútil, a banalização de um cotidiano de aparências. E isso, pegando a lógica do que o Baudrillard escreve na sua sociedade de consumo, se reflete nitidamente na vida dos adolescentes, dos jovens e das crianças, para citar apenas uma parcela da população que busca hoje a cultura da perfeição, a cultura da aceitação, a cultura da inserção social a partir da estética. E aí o corpo passa a ser negociado como uma plataforma de consumo, como uma plataforma de serviços, à medida que, se você está insatisfeito com o tamanho da sua venta, como a gente diz lá no Ceará, você está insatisfeito com a sua feição, com a sua estética, com o seu formato real de ser humano, você recorre a uma harmonização, a um aperfeiçoamento, às mutilações plásticas que, com todo respeito à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que tem, óbvio, toda a expertise e o contato ético, ou pelo menos deveria ter, com essas questões, às vezes promove extremas mudanças de identidade na pessoa. Fora, sem citar aqui, o que é feito de maneira clandestina, o que é feito por pessoas não qualificadas, não preparadas. Então, o corpo virou uma indústria.
assim como a sua felicidade, assim como o seu comportamento, assim como aquilo que você deve consumir, dizer e fazer. E aí, tomando um conceito do John Zirzan, que eu também gosto muito, que é um filósofo norte-americano, estadunidense, para ser mais preciso, ele traz justamente que essa é uma falsa democracia, onde, em tese, você tem uma escolha, mas é uma escolha direcionada. Eu estou diante de uma TV e eu estou aqui obrigatoriamente e democraticamente, entre aspas, podendo escolher entre aquilo que me deixam escolher, podendo escolher entre a guerra dos combustíveis dos patrocinadores. Eu escolho entre a marca A ou a marca B ou a marca C, e nada mais além dessas condicionantes. Então, é uma democracia, para pegar agora uma frase do Saramago, uma democracia distorcida, amputada. Ora, e o que eu, professor, tenho a ver com isso? Na minha sala de aula, no meu planejamento de educação ambiental. Se nós tomarmos como receita o que está sendo feito da educação ambiental, também de maneira amputada, com a figura do sustentável travestido como o verde, nada. Agora, se eu pego a educação ambiental numa perspectiva macro, numa perspectiva ampla, com essa panorâmica entre sociedade, cultura, indivíduo e formação do sujeito coletivo, que eu insisto aqui, é o nosso ponto de chegada, ponto de partida e ponto de chegada, nós podemos compreender, enquanto professor, que esta concepção deve ser uma concepção de mudança da estrutura curricular, de mudança da estrutura da inserção da educação básica enquanto uma problematização da vida em sociedade. Aí nesse caminho, vamos assim dizendo, eu trago agora uma questão que a professora Eunice Try, o próprio Roldão, trazem nos seus textos, que são o que nós estamos partindo para essas discussões, do consumo nessa perspectiva do sustentável, que também é uma faceta e uma armadilha do modelo de capitalismo atual. Aonde a gente chega num supermercado, só para citar o exemplo, e temos lá gôndolas e mais gôndolas do orgânico, aonde ali está embutido também uma grife. A grife não está só na etiqueta da minha roupa, a grife não está só na marca do meu automóvel, a grife não está só no modelo de mídia digital e recurso tecnológico que eu uso. A grife também está embutida no modelo de alimento que eu consumo, no modelo de bem de produção que eu utilizo, como, por exemplo, o Ecolapse. Existem indústrias hoje, empresas hoje, que têm toda a sua propaganda envolta no este lápis é feito com madeira de reflorestamento. Tem tanto lápis com madeira de reflorestamento que eu acho que tem mais madeira de reflorestamento do que madeira nativa na atualidade. E a gente precisa ter um olhar crítico sobre essas questões, sobre esses rótulos, sobre essa propaganda. Existe do ovo orgânico ao lápis orgânico. O frango orgânico, inclusive industrializado, fabricado, embutido, enjaulado e empacotado para o nosso consumo. E com um preço acima daquilo que não é orgânico, obviamente. Se eu coloco dentro do modelo de venda algo que agrega, em tese, valor, eu cobro por isso. Agora, a pergunta é, a água do planeta, ela é uma água, entre aspas, orgânica? Ou a água que rega esses alimentos orgânicos também não está passível de contaminação com metais pesados, com agrotóxicos que já vêm da própria nascente? Será que esses alimentos são de fato isentos de agrotóxicos, que é o que eles prometem ser? Será que esses alimentos são isentos de fato de metais pesados, como prometem ser? Ou é apenas uma mera fabricação ou neofabricação de um novo produto, mais caro e, em tese,
que afaga mais a consciência do consumidor, uma vez que você se diferencia, assim como alguns se diferenciam por estarem numa determinada marca de automóvel, outros se diferenciam por estarem consumindo algo que, em tese, é melhor para o meio ambiente. Mais uma vez, está aqui a crítica e a nossa provocação. Até que ponto eu estou pensando no plano moral, pessoal, individual, de em tese estar fazendo a minha parte, ou estou apenas jogando o jogo do fetiche do capital, onde tudo, todos e qualquer coisa é precificável. E nós, enquanto professores, discutimos isso até que ponto em sala de aula? E até que ponto isso está embutido no currículo para que seja o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada? Então, quando a gente fala de consumo, nós não podemos esquecer que este consumo sustentável, ou em tese sustentável, ou em tese mais correto, ele está travestido do que eu chamo aqui de reinvenção do capital. Ora, esse capital ele se reinventa de uma forma tal que eu não me dou conta, muitas vezes, que estou pegando agora a Pitt, apesar da Pitt não ser uma teórica, né, da educação ambiental, mas é uma teórica, uma compositora, né, do dia a dia, ela se coloca aqui justamente como o adorável chip novo, como uma espécie de reprogramação que nós estamos passando pela mídia, sobretudo pela mídia televisiva, que é o que chega mais perto e mais fácil das nossas crianças, sobretudo, aonde essa cultura ela vai se diluindo e eu vou reproduzindo, bebendo, falando, lendo, ouvindo, morrendo, votando. E aí, esta questão é importante porque, inclusive, a própria televisão também traz notícias interessantes dessa reinvenção de tudo e de todos, né? O próprio cofre é reinventado nessa lógica do capital. O ourifício, né? Não sei se vocês viram, semana passada, uma notícia onde um cidadão introduziu ouro naquele lugar, assim como dinheiro naquele lugar, né? O cufre, o ourifício, como estratégia de agora mascarar isto que escorre pelo ralo, que é a dignidade, que é o senso de coletividade. E como nós estamos num momento muito frágil desta nossa democracia, o próprio Bauman discute à luz do contexto dessa sociedade democrática, a sociedade do like, a sociedade da exposição e da afirmação mediante a apreciação e a aprovação do outro. Então, muitas vezes, esse consumo desse ovo orgânico, dessa galinha orgânica, dessa cenoura orgânica, ela não revela toda uma cadeia de predatismo, de extrativismo, se não do meio ambiente, mas das relações de trabalho, por exemplo. Então, quando eu consumo uma roupa, nessa perspectiva, eu preciso pensar desde o fato da sua produção enquanto algodão, matéria-prima, até as relações de trabalho que estão por trás desse processo. Se são relações que garantem direitos ou se são também relações exploratórias, predatórias e precárias. Então, nessa perspectiva, para a gente fazer uma síntese e fechar, deixando já aqui uma provocação para o próximo encontro, essa cultura do consumo sustentável é ou não uma estratégia de alienação? Esse consumo consciente está ou não a serviço do que Marx diria de um fetiche ou uma mercantilização das coisas? E não pensar criticamente sobre isso é justamente esvaziar e invisibilizar todo um debate que está por trás da produção, do mundo do trabalho, da distribuição, da precarização e da cultura do excedente. Contraditoriamente, um excedente que falta, porque se excede não deveria faltar. Mas nós temos hoje
além de toda essa problemática que a gente colocou e expôs aqui, 1,5 bilhão de pessoas que passam fome, quando nós temos uma produção hoje suficiente para alimentar 9 bilhões de pessoas. Então, muito disso está relacionado ao que nós fazemos e ao que nós pensamos dessa estrutura do capital. Então, nessa perspectiva, a gente deixa agora para os próximos momentos a questão da continuidade dessas discussões.